Bem, a última das etapas de um processo de composição é o output, ou o render, ok? Geralmente isso é uma boa notícia, porque isso significa que o seu projeto está acabando, ok? Eu vou começar trazendo um novo projeto, que é o nosso Oliver Pastilhas. Vocês já devem estar bastante familiarizados com esse projeto. Ele é composto de 4 composições diferentes, agrupadas duas a duas em 2 formatos diferentes, ok? Muito bem. Se eu clico na primeira das composições no formato em que eu quero renderizar, eu posso vir aqui no Composition, Make Move, veja, um atalho é Ctrl M. Eu já tenho previamente setado uma série de renders que eu usei para produzir efetivamente minhas vinhetas, ok? Muito bem, eu vou apagar simplesmente esse material e nós vamos começar do zero, ok? Oliver Format, Make Move. Veja, para que a gente possa renderizar um objeto, é necessário que a gente faça setagens nessas 3 janelinhas aqui. A primeira delas é o Render Settings, ok? Essa janela nos dá uma série de atributos que a gente deve checar e alterar caso a gente precise de alguma característica específica para o render. Normalmente, vejam, os controles são redundantes. Eu tenho Best, Draft e Wireframe, tenho Full, Half, Third Quarter, a resolução da imagem que a gente espera desse render, se vamos usar o OpenGL e algumas características inerentes da imagem. Eu, na verdade, uso única e exclusivamente esta caixinha de render set para setar se eu vou usar fields ou não na minha animação. Ou seja, é bem-vindo que uma animação no formato analógico antigo das TVs antes da era do High Definition usassem o Lower Field First, ok? O render seria em field. Hoje em dia, realmente, com a qualidade da imagem, com a qualidade que nós temos da imagem e com a quantidade de quadros que essa imagem contém hoje em dia, é totalmente desnecessário que a gente atente para esse parâmetro quando a gente vai render um material, ok? Muito bem, acho importante que vocês saibam que esse é um dos atributos importantes para a gente checar no render de uma sequência broadcasting, por exemplo, ok? Muito bem, existe a possibilidade aqui, veja, de editarmos esses valores, ok? De que maneira esses valores podem ser editados? Veja, se eu tenho um quadradinho aqui, esse quadradinho, clicando nessa setinha aqui, nós temos várias setagens já pré-definidas, ok? Eu posso, inclusive, vejam, a partir do Make Template, fazer uma setagem específica, ok? Veja, tudo isso é uma possibilidade. Vou cancelar aqui porque, na verdade, eu não preciso desses atributos no momento. Aqui no Output Module, nós temos uma característica que é a seguinte. Essa normalmente a gente é obrigado a mexer bastante aqui quando a gente quer fazer um render. Que é o seguinte, ele vem setado em formato AVI, nós temos todos esses formatos aqui e mais alguns caso vocês tenham codecs específicos para esses outros formatos, ok? Normalmente, no meu caso, eu costumo usar FLV ou costumo usar Targa Sequence ou PNG Sequence ou Windows Media quando eu vou fazer um material com uma resolução muito baixa ou uma JPEG Sequence quando eu quero fazer um material em sequência de imagens e eu preciso exportar esse material, por exemplo, via FTP, algum tipo de protocolo de transferência pela internet, e não é bom que esse arquivo seja um MPEG ou um MPEG-4 ou um QuickTime, que é um arquivo muito grande e é possível que esse arquivo acabe truncado se você precisa ficar muito tempo com um File Transfer Protocol aberto, um FTP, para trafegar essa imagem para algum sistema que não seja próximo do seu aqui, ok? Normalmente as saídas se dão para mim ou em sequências JPEG ou em sequências de TAGA quando eu preciso de alfa, ou mesmo em FLV. Veja, até o FLV aqui me surpreende, porque ele me dá a possibilidade de eu renderizá-lo com alfa. Veja, na verdade, eu vou fazer um FLV, um RGB, temos as cores, né, milhões de cores, ou enfim,
Resize é usado quando eu quero que o meu objeto seja resampleado para um formatinho menor, para que eu possa visualizá-lo efetivamente, ok? Nesse caso eu tô fazendo esse resize pode ter, respeitar ou não o aspect ratio. Aqui eu tenho uma série de formatos custom, que são os formatos análogos aos formatos das composições, no momento que a gente define que tipo de composição a gente vai usar para o nosso trabalho. Aqui, caso a gente queira cropar, se você tem imagens, por exemplo, imagens analógicas antigas ou imagens cuja captação por problemas de alinhamento aí ficaram com aquelas tarjas pretas, tal, você tem a possibilidade de fazer um crop nisso, mas nada disso eu uso efetivamente. Veja, eu escolho qual é o tipo de render que eu quero, escolho se ele vai ter um alfa ou um recorte, escolho a qualidade. Veja, aqui é interessante também, veja, eu posso aumentar algumas setagens para o FLV especificamente. Se eu vou, por exemplo, fazer uma setagem em targa, veja, as opções de formato se modificam. Eu tenho, por exemplo, a possibilidade de usar em 24 bits, 32 com alfa, etc. Então, esse Format Options está linkado ao formato que eu escolho, ok? Por último, o Audio Output. Nesse caso, como o nosso trabalho tem uma trilha, eu estou querendo que esse Audio Output seja habilitado para que meu render saia com sua devida pontuação sonora, ok? Muito bem. Vejam, eu já tenho aqui agora um Custom FLV. Outra coisa, aqui o Output, ele apenas me diz, abrindo uma janela em formato Explorer, ele me diz para onde eu vou endereçar o meu trabalho, ok? No nosso caso aqui, eu vou apenas fazer um render de exibição para vocês, uma vez que vocês já têm esse material devidamente renderizado no DVD, mas fica aqui o nosso ajuste. Esse gerenciamento é muito preciso. Vejam uma coisa, eu tenho a composição Oliver Format. Essa composição Oliver Format está habilitada para ser renderizada e ela vai ser renderizada nesses parâmetros aqui. Aqui agora vem um truque que eu acho interessante. Vejam, não é necessário você repetir o projeto de render para que você consiga renderizar em formatos diferentes. Basta que você dê um Ctrl D, veja, e eu tenho um novo formato. E esse novo formato eu posso escolher aqui, por exemplo, um novo tipo, JPEG Sequence, e, por exemplo, nós vamos para um outro lugar aqui. Bem, pode ser no Material mesmo. Eu posso deixar setado aqui, uma vez que esse render aqui eu pretendo não fazê-lo, ok? Vamos lá. Outra possibilidade. Eu posso pegar agora o Oliver Partilhas Format, por exemplo, Composition Make Move ou Ctrl M, como eu já falei. Vejam, fazer uma nova setagem aqui, não preciso fazer nada com essa setagem, escolher um outro formato, vamos deixar, por exemplo, em AVI, vejam, e escolher um novo nome. Normalmente o nome que ele usa é o nome da própria composição, ok? Mas eu posso trocar essa nomenclatura para uma outra nomenclatura que seja eficiente para mim. Mais uma vez, vou fazer meu Ctrl D e vou mudar a minha característica para, por exemplo, FLV, Audio Output ligado, Resize. Veja, eu estou fazendo algumas características diferentes de render. Ou vamos aqui, por exemplo, no Custom, vamos escolher um Web Video. Veja, as setagens foram definidas de acordo com o meu Web Video. Veja, mais uma vez, eu digo para vocês que o importante é vocês entenderem quais são os processos de gerenciamento. O que você pretende renderizar aqui, cada um tem sua necessidade, portanto, cada um vai fazer um uso adequado dessas configurações. O que eu acho importante mostrar para vocês aqui, que demora um pouco até você saber, é que é possível realmente você intercambiar efetivamente essas composições, desligar uma delas que você não queira que seja renderizada no momento, enfim, deletar o objeto caso você não queira o render, enfim. Eu pretendo fazer o seguinte, com o Output Mode ligado, eu vou tirar e vou deixar apenas o teste FLV, para que vocês vejam finalmente o seguinte: uma vez que eu ative meu render, o que vai acontecer? Uma
eu tenho uma nomenclatura dos segundos, ok? Eu tenho uma barra que vai me indicando a posição de render e eu posso usar o Caps Lock para me fazer o quê? O Caps Lock ele interrompe a visualização. Interrompendo a visualização, o render fica ligeiramente mais rápido. Veja, o Remain aqui me mostra quanto tempo eu vou ter efetivamente de render. É um cálculo bastante aproximado, mas ele é eficiente para a gente entender aqui o andamento do render que nós estamos fazendo, ok? Bem, basicamente é isso. Eu acredito que isso termina o nosso overview e o nosso último vídeo vai versar sobre todos os atalhos que a gente pode utilizar. Vou fazer uma espécie de tabela audiovisual para vocês, que eu acho que é um bom plus para que vocês possam operar o After Effects com bastante intimidade com os processos, ok? Muito bem, o render está terminando e nós nos vemos no próximo vídeo.